Essa aula aqui ainda é relativa ao 27º capítulo do nosso material de apoio. Essa é a última aula teórica sobre Flexbox, onde nós vamos aprender a última propriedade e uma das mais importantes para os elementos, a propriedade flex. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de HTML e CSS. Nós estamos no capítulo de Flexbox, chegamos ao final das aulas teóricas, essa é a última aula teórica, onde a gente vai ver a propriedade flex, que é uma das mais utilizadas, né, para os itens, né, para os elementos filhos, e é quando você vai aprender, como eu prometi na aula anterior, a simplificar os conceitos de basis, grow e shrink. Antes de mais nada, vem o Guanabara chato aqui. Não adianta eu te ensinar a simplificar basis, grow e shrink se você não sabe o que é flex basis, se você não sabe o que é flex grow e se você não sabe o que é flex shrink. Esses conceitos você já tem que ter. Inclusive, foram as últimas 2 aulas. Mas, conselho aqui, de professor para pequeno gafanhoto. Assiste todas as aulas dessa parte, principalmente dessa parte de Flexbox. Mas a dica é sempre a mesma, assiste o curso inteiro, porque esse curso está realmente caprichado. E se você se lembra muito bem, se eu não me engano, na primeira aula de Flexbox, a primeira aula que eu te ensinei Flexbox, o que é Flexbox? No primeiro exercício que a gente montou, eu fui lá e botei assim, olha só, eu vou botar Flex Alto aqui, mas depois eu te explico isso. Pois chegou a hora exatamente de te explicar para que serve aquele flex alto e os outros valores que a propriedade flex aceita. Então vamos diretamente para o computador e começar a trabalhar. Você que está aqui fazendo o nosso curso básico de Introdução a HTML e CSS, tudo bem, a gente já está em módulos bem mais avançados, mas saiba que a Recode, que é nossa patrocinadora, também oferece um curso bem legal de desenvolvimento web para você. E no módulo básico que eles oferecem, eles dão aula de lógica básica de programação, algoritmos com orientação a objeto, HTML, CSS e JavaScript, também fala sobre versionamento usando o Git e até alguns conceitos um pouco mais avançados, como por exemplo, métodos ágeis, Scrum, Lean, Kanban, banco de dados e até mesmo .NET C# bem inicial. E se você quiser fazer esse curso e fazer essa formação em paralelo com a nossa, não tem problema. É só você acessar o QR Code que está aparecendo aí na tela, vai para o site da Recode e lá em cima no menu, clique em cursos. E para essa formação que eu apresentei aqui, o nome é Desenvolvimento Web Básico. Bons estudos para você e a gente se vê no próximo recado. Boa aula! Começando aqui mais uma sessão de slides bem curtinha, essa aqui vai ser a menor de todas. Nós estamos falando, é a última aula teórica, falamos muito sobre Flex Container, falamos muito sobre Flex Item. Essa propriedade Flex, mais uma vez, já anota aí, é uma propriedade que se aplica aos Flex Items, não ao Flex Container. Então você tem que saber quem é o pai, quem é o filho, quais são os eixos, classificar os eixos, direção, fluxo e tudo mais do Flexbox. A galera, quando eu postei nas redes sociais que eu estava fazendo aulas de Flexbox, teve um monte de gente falando assim, coisinha difícil. É difícil porque você fica copiando valores e propriedades que os outros te dão de mão beijada. É muito fácil você copiar uma coisa e essa coisa funcionar da maneira que a pessoa planejou. Só que você consegue planejar? Você consegue moldar um projeto e saber dimensionar quem é o pai, quem é o filho e tudo bonitinho? A partir da próxima aula, a gente vai fazer alguns exemplos práticos, algumas situações reais para a aplicação do Flexbox. Inclusive, o capítulo que vem, o capítulo 28, é montando um projeto inteiro utilizando o Flexbox. Mas não adianta você pular toda essa teoria. Foram 10 aulas de teoria, foi bem maçante, bem grande, né? A quantidade de conceitos, você fez bastante exercícios, mas é isso mesmo, é assim que funciona. Então, vamos aprender agora a utilizar a propriedade flex. Na verdade, recordando o que a gente fez na aula passada, na aula imediatamente anterior, eu criei exatamente esse exemplo aqui, onde a gente tinha 3 itens, 3 elementos, e nós configuramos para cada um deles individualmente um valor de basis, um valor de grow e um valor de shrink. Exatamente como a gente colocou aqui, que está aparecendo na tela aqui embaixo. Basicamente, quando você vai configurar os itens, quando você vai moldar a sua interface, os valores de basis, shrink e grow são obrigatoriamente configurados em todos os itens, para que a sua interface
funcione de uma maneira fluida e coerente, sem ficar quebrando o conteúdo e sem ficar mostrando, por exemplo, conteúdos de texto, naqueles itens que vão se espremendo, e fica 2 palavrinhas em cada linha. Isso é muito bagunçado. O que você faz? Você configura o Basis, coloca o Shrink e o Grow com 0 e você fica lá naquele tamanho padronizado e o texto não aumenta nem diminui. Quem aumenta e diminui são os elementos em volta dele. Isso você vai ver muito na prática, né? Na hora que você for criar os seus projetos. Só que a própria W3C, que é a organização, né? Que é o comitê que dita quais são as regras das CSS e da HTML, ela mesma recomenda, olha só, evite usar individualmente os valores de Basis, Grow e Shrink. Não tem problema você usar, mas evite usar porque existe uma propriedade que é exatamente a propriedade que a gente vai ver nessa aula, que é a propriedade Flex. Vamos dar uma substituída aí nos valores para você conseguir identificar. Vamos começar com o primeiro elemento ali, o que está à sua esquerda na hora que você olha a sua tela. O primeiro elemento está com Flex Basis 150, Flex Grow 0 e Flex Shrink 1. Eu posso escrever essas 3 linhas, que estão aí mais transparentes, vamos dizer assim. Eu posso substituir essas 3 linhas por uma única linha, que é essa daqui, ó, Flex 0, 1, 150 pixels. Olha que simplicidade. Eu boto simplesmente no item, sempre no filho, tá? Não bota isso no pai. No filho, eu boto Flex 0, 1, 150. 0 é sempre o Grow. O primeiro é sempre o Grow. Então, 0, 1 de Shrink e 150 de Basis. Usando essa mesma linha de raciocínio, você vai usar. No segundo vai ser Flex 2, 0, 150. Isso é, 2 de Grow, 0 de Shrink, 150 pixels de Basis. É sempre nessa ordem. Grow, Shrink e Basis. Anota isso no seu caderno. E, para exemplificar o último, eu tenho o Grow 1, o Shrink 2 e o Basis 150. Então isso vai virar um Flex 1, 2, 150. Muito simples, não é? Ah, mas Guanabara, eu já vi em outros sites, inclusive no primeiro que você colocou, Flex Alto. O que é o Flex Alto? Ah, eu já vi Flex None, eu já vi Flex Initial, eu já vi Flex Zoom. O que é Flex Zoom? A ordem é Grow, Shrink e Basis. O que é Flex 1? Não é para configurar 3? É exatamente para isso que serve essa aula. Mas antes, anota essa parada aqui, ó. A fórmula é sempre essa. A propriedade Flex é sempre nessa ordem. Flex Grow, depois Flex Shrink, depois Flex Basis. Não tem esse sinal de mais, né? Você não vai colocar o sinal de mais. Eu só coloquei o seguinte, Flex é a mesma coisa que Grow mais Shrink mais Basis na hora de declarar. Então, olha só, vamos diretamente para a tela do computador, criar um projeto, adaptar ele, né? Pegar o projeto que a gente fez na aula passada, que a gente tinha Basis, Grow e Shrink, vamos substituir Basis, Grow e Shrink pela propriedade Flex, que é muito mais simples. Então, ó, já estou aqui, ó, tô com o GitHub Desktop. No final dessa aula aqui, a gente atualiza o nosso repositório, tá? Vou pegar a Flex 11, que a gente fez na aula passada, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou renomear essa 11 aqui para 12. Ah, Guanabara, às vezes você pega 1, às vezes você pega 11, o que está acontecendo? É porque eu vou utilizar o código da aula passada, então eu peguei a 11. Quando eu quero um código limpo, eu pego a Flex 1 aqui, que foi o primeiro exercício. Então a Flex 12 está aqui. Vou voltar para o meu GitHub Desktop, Ctrl+Shift+A, para ele abrir esse repositório aqui no Visual Studio Code. Também vou abrir a pasta aqui e vou abrir o index no Google Chrome. Vou arrumar a tela e agora a gente vai trabalhar. Olha só, eu estou aqui já com a nossa configuração base. Se você prestar atenção aqui, ó, eu fiz o Flex Basis no item principal, que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar ele daqui, só para a gente poder entender. Tirei ele daqui, Ctrl+X, e vou colocar aqui embaixo, de cada um deles. Você vai ver que o resultado é exatamente o mesmo. E eu vou botar vários exemplos aqui, ó. 0, Grow 1, Shrink 1, Grow 1, e Shrink 8, Grow 1. Beleza. Basicamente, isso aqui vai funcionar da mesma maneira, né? Eu amplio, ele amplia por igual, na hora que diminui, ele diminui, né, desproporcional, porque eu tenho uma desproporção aqui entre Shrink e Grow. Lembrando que, mas Guanabara, eu não entendi direito o que é Shrink, Grow e Basis. Assiste as 2 aulas anteriores. O que a gente está fazendo aqui é só simplificando. Mas, na verdade, eu não estou te explicando de novo o que é Basis, o que é Grow, o que é Shrink. Eu já te expliquei isso nas aulas anteriores, não faz o menor sentido. Não é uma outra forma de explicar. É simplesmente uma maneira de simplificar essas 3 declarações em uma única propriedade. Então, se eu tinha
shrink 0, grow 1, flex basis 200, eu posso simplesmente substituir por flex, 2 pontos, aí a ordem é sempre grow, shrink e basis. Então vai lá, grow é 1, shrink é 0, basis é 200 pixels, certo? Vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Aqui eu vou fazer, em vez de 200 pixels, eu vou botar aqui 150 pixels e aqui eu vou botar alto. Lembra que existe o Flex Basis alto, que é para ficar do tamanho automático do conteúdo? Só que aqui, na verdade, com o grow diferente de 0, fica difícil, né? Ele não vai aceitar, mas enfim, tá lá. Vou apagar esses 3 aqui porque é a mesma coisa. Na verdade, eu não vou apagar, vou botar como comentário, lembra? Ó, barra asterisco, asterisco barra. Então isso aqui é a mesma coisa, simplifiquei. Esse outro aqui, mesma coisa, flex, e aí eu vou colocar os 3 valores. Grow primeiro, 1, shrink depois, 1 e base 150 pixels. Esse de cima, você não precisa ficar fazendo isso, tá? É só pra você visualmente ter essa simplificação na sua mente. Esse outro aqui eu vou fazer flex, grow, shrink e bases. Então, você vai ver que vai dar no mesmo. Então, se eu fiz essas 3 simplificações e atualizar, o comportamento é exatamente o mesmo, beleza? Então, assim, isso aqui é mais do que uma simplificação, é uma recomendação da W3C. Na recomendação, na especificação da Flexbox, ela diz, olha, dê preferência por usar a propriedade flex no lugar de flex shrink, do flex grow e do flex basis. Não nessa ordem, né? Grow, shrink e basis, que é a ordem natural, certo? A ordem certa, né? Correta, definida aqui do negócio. Você pode utilizar esses 3 valores na sequência. Porém, existem algumas simplificações ainda maiores, alguns valores ainda mais simplificados para a propriedade flex, que vai facilitar muito mais a tua vida na hora de utilizar grow, shrink e basis, porque existem valores que a gente repete muito. Existem conjuntos de grow, shrink e basis que são muito utilizados. Então tem simplificações. E eu vou colocar aqui na tela para você. Já prepara lápis e caneta e papel e canetas coloridas para você poder anotar isso daqui. Eu sei que é chato ficar interrompendo esses vídeos toda hora para ficar dando recadinho, mas é que eu preciso passar um recado para vocês do curso em vídeo. Não se esquece que você pode fazer esse módulo e todos os outros módulos anteriores diretamente pelo nosso site. Então, acessando agora o site www.cursoemvideo.com, não tem .br, você vai poder fazer esse módulo e qualquer outro módulo e no final vai poder tirar um certificado válido em território nacional e você pode utilizar no mercado de trabalho ou na sua instituição de ensino. Continue agora a assistir seu curso, porque tem mais aula vindo por aí. Então, flex é sempre isso, grow, shrink e basis, e existem alguns valores muito utilizados, algumas configurações muito utilizadas, como por exemplo, flex 01 alto. O flex 01 alto é se eu não botar nada. Lembra, nas aulas anteriores, eu falei, o valor padrão para basis é alto, o valor padrão para grow é 0 e o valor padrão para shrink é 1. Então tá ali, ó, flex 01 alto é grow 0, shrink 1 e basis alto, que são exatamente os valores padronizados. Você pode simplesmente não declarar, ou se você está na dúvida se teve alguma configuração que vai sobrepor, você pode usar essa configuração, flex 01 alto, que é o padrão, ou você pode botar flex initial, certo? Então, se por acaso você olhar num código e tiver escrito lá flex initial, é a mesma coisa que dizer flex 01 alto. Anota isso daí, cara. Você vai saber hoje, você vai lembrar, falar, já aprendi. Daqui a 5 minutos você já não lembra. Pode confiar em mim. Existe outra configuração muito comum, que é o flex 00 alto. O 00 alto é basicamente você não deixar nenhum elemento, deixar os elementos não flexíveis. Isso é, eles não podem crescer, eles não podem diminuir e o tamanho deles vai depender do tamanho do conteúdo, tá? Esse é o mais rígido do Flexbox, tá? É não ser flexível, tá? É nada flexível. Tanto que a simplificação desse flex 00 alto, você pode utilizar o flex none, que é o seguinte, nada flexível. Isso é, eu fiz um container flexível, mas eu não quero que esse determinado item tenha flexibilidade nenhuma, certo? Então você vai colocar flex 00 alto ou flex none. Fechou? Existe uma outra simplificação que é o flex 11 alto. O flex 11 alto é o contrário do 00 alto. Você pode crescer à vontade o elemento, diminuir à vontade o elemento e o limite de aumentar e diminuir vai ser o tamanho natural do conteúdo.
Então isso é o máximo de flexibilidade que um item, que um filho pode ter. Então, ele vai substituir esse flex 1 alto pelo valor, pode ser utilizado, o flex alto, que a gente usou lá no início do código. Então, quando eu coloquei lá na primeira aula flex alto e falei para você, ó, confia em mim, que eu vou te explicar isso assim que possível. Na última aula teórica, eu estou te explicando para que serve o flex alto. Ficou claro? Então, o flex alto é a mesma coisa que ter uma caixa mega flexível, o máximo de flexibilidade que ela pode ter. Fechou? E existe também alguns lugares que colocam coisas, por exemplo, flex 1, flex 2, flex 3. Aí tu fala, cara, flex 1, o Guanabara falou que a sequência é grow, shrink e bases. Se o cara bota um valor só, que diabo é isso? Basicamente, se você colocar flex 3, ou flex qualquer valor, esse flex 3 que está aparecendo aí, significa o seguinte, o flex grow desse elemento vai ser 3. Só o flex grow. Ah, Guanabara, e o flex shrink e o flex bases? Esses são os valores padronizados. Então, se eu boto flex 3, é a mesma coisa que colocar flex 3, 1 alto. Por que 3, 1 alto e não 3, 0 alto, ou 3, 0, 100 pixels, enfim? Por quê? Se eu boto só 3, lembra, é o valor de grow. Se eu não boto o valor de shrink, qual é o valor padrão de shrink? 1. Se eu não boto o bases, qual é o valor padrão de bases? Alto. Então, flex 1, flex 2, flex 3 é a mesma coisa que escrever flex, esse valor para grow que você definiu, o shrink valendo 1 e o bases valendo alto. Fechou? Então você pode substituir qualquer uma dessas configurações que estão aparecendo aí na tela. Anota esse quadro, pode utilizar à vontade aí nos seus exemplos. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Finalizamos aqui a parte teórica toda de Flexbox. Cara, a gente viu todo tipo de propriedade, de valor, de configuração. Você entendeu o que é um container flexível, você entendeu o que é um item de container flexível, né? Um child, né? Um filho de container, um flex item, na verdade, né? Você entendeu como classificar os eixos, como mudar as direções, como definir o fluxo, como definir a forma de quebra, se vai quebrar normal, se vai quebrar revertido, né? O reverse, né? A gente aprendeu as propriedades que se confundem muito, justify content, align item, align content, alinhamento no eixo principal, no eixo transversal, mas que bagunça é essa? A gente começou a ver como que um elemento pode crescer, como que ele pode diminuir, qual é o tamanho base dele, e agora você está preparado, você está preparada para começar a construir alguns exemplos simples. Então, a partir de agora, nós vamos utilizar, eu vou criar alguns exemplos, né, a partir dos próximos vídeos, alguns exemplos práticos de situações normais. Nós vamos criar um menu responsível com Flexbox, nós vamos criar um álbum de fotografias utilizando Flexbox, vamos criar um layout de site, apesar de eu não gostar tanto de criar layout de site com Flexbox, eu prefiro com grid layout, mas dá para criar também layouts de site utilizando Flexbox. Nós vamos criar um exercício disso e nós vamos deixar, né, conteúdo com texto, tudo bonitinho, como é que se quebra, e nós vamos nos preparar para que no próximo capítulo a gente possa criar o seu portfólio. Você vai começar a criar o seu portfólio utilizando o Flexbox. E esse é um dos projetos finais aí do nosso curso de HTML e CSS com as novas especificações. Tá gostando? Tá curtindo? Espero que sim. Espero que você não fique desesperado ou desesperada para assistir a próxima aula. Treina bonitinho esse negócio da propriedade flex, simplificando grow, shrink e bases, e a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente viu nas últimas 10 aulas, nos últimos 10 vídeos. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja praticando, espero sinceramente que você esteja aprendendo a utilizar a Flexbox. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.